Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu gostaria de convidar os irmãos esta noite para que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Texto bem conhecido. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11 da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo número 11. Diz assim, versículo 11. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. No dia anterior, Jesus havia estado em Cafarnaum, onde ele curou o servo do centurião. Até a vila de Naim seria um dia, ou depende do descanso na estrada, ou no máximo 2 dias de viagem. Então, no dia seguinte, ou um pouco depois, Jesus chega na pobre vila de Naim. Muito bem. Está saindo, os cemitérios ficavam fora das cidades, um cortejo fúnebre. Uma senhora viúva está indo para o cemitério sepultar o seu filho. E Jesus vem chegando, também seguido por muitas pessoas. Então nós temos um encontro, podemos assim dizer, de 2 multidões. A multidão que sai em direção ao cemitério, a multidão da morte. A multidão que está entrando na cidade, que está seguindo a Jesus, que está com Jesus. A multidão da vida. E este é, irmãos, o quadro sempre foi da humanidade. Sempre foi o quadro da humanidade de onde vivemos, onde estamos. A humanidade, ela se divide em 2 multidões. Aquela multidão que está morta espiritualmente, que ainda não conhece Jesus como Salvador, podemos fazer essa comparação. E a multidão da vida, daquelas pessoas que aceitam Jesus e estão seguindo a Jesus. E aí então cabe uma pergunta a quem está nos acompanhando, a quem está nos ouvindo: em qual dessas multidões você está incluído? Na que está saindo para o cemitério, multidão da morte, ou na multidão da vida? Você já anda com Jesus? Já é um seguidor de Jesus? Ou espiritualmente ainda precisa, como diz a palavra de Deus, nascer de novo? Vamos ver aqui também, irmãos, nesse texto, o passado, o presente e o futuro desta senhora viúva. O passado, nós temos a tragédia número 1 na vida dela. Ela perdeu o esposo. No presente, nós encontramos a tragédia número 2. Ela perde o filho. E agora o futuro seria a tragédia na vida daquela mulher número 3.
Ela viveria completamente sem amparo. Havia na sociedade daquela época uma crença de que quando um pai de família, um homem, morria cedo, deixava viúva, era um castigo de Deus sobre ele. E parece que esse era o caso dessa mulher. Ela sofria por causa disso. E eu estou lembrando da história de Noemi, lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21, Noemi diz, quando ela ficou viúva: o Senhor me fez tanto mal. A reclamação de Noemi: o Senhor me fez tanto mal. Só para termos uma ideia da situação agora que esta mulher está enfrentando. O futuro dela seria muito pior do que foi o passado e do que estava sendo o presente, se dirigindo ao cemitério para sepultar o seu filho. Mas ela se encontra com Jesus. Versículo 13 diz que Jesus viu aquela situação, olhou para aquela mulher e teve compaixão dela, porque Jesus sabia, ele era Deus, como estava o coração daquela mulher. Socialmente discriminada, perdeu o marido, um castigo sobre a família. Também emocionalmente arrasada. Era o segundo sepultamento que ela estava fazendo. E financeiramente falida, porque dificilmente conseguiria trabalho. Cabia ao filho mais velho, aos filhos, sustentarem a mãe que havia ficado viúva. Que situação difícil! Quanta tragédia, quanta tristeza na vida dessa mulher. E Jesus olha para ela, sente compaixão por ela. E a expressão compaixão no Novo Testamento, quando se trata de Jesus, sentiu grande compaixão por ela, significa, irmãos, que deu em Jesus um nó na garganta, como se ele fosse chorar, quase chorando. Ele sentiu isso quando ele encontrou-se com Marta e Maria, recebendo a notícia da morte de Lázaro. O texto bíblico diz também lá que o Senhor sentiu compaixão naquele momento por todos aqueles que estavam chorando. Então, o Senhor se aproxima da mulher. Era comum também naquela época, quando passava um cortejo fúnebre, as pessoas próximas se juntavam ao cortejo e iam até o cemitério para sepultar aquele querido. Jesus faz muito mais do que se juntar, do que se aproximar daquele cortejo, daquela senhora que sofria tanto. E então ele diz para ela: não chores. Na antiguidade, na cultura grega, na cultura romana, quando as pessoas enfrentavam algum tipo de sofrimento, a orientação, a filosofia da época determinava: não chore, seja forte. Você precisa ser forte e não pode ser atingido, dominado por nenhum sofrimento. Hoje, às vezes, ouvimos isso. Às vezes, num momento até de sepultamento, num momento triste, um parente, um amigo, querendo consolar a pessoa enlutada, diz isso. Eu já ouvi: não chore, você tem que ficar firme, você não pode chorar, você tem que dar o exemplo. Isso vem lá da cultura grega, da cultura romana. Chegando em nossos dias, na nossa sociedade moderna, quando vem o sofrimento, as pessoas ficam bravas, as pessoas ficam feridas.
e elas não entendem o sofrimento. Porque, se Deus existe, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha família. E no cristianismo, irmãos, nós temos a permissão para chorar. Jesus chorou. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus era um homem de dores. Por que nós podemos chorar como Jesus chorou? Porque nós temos, irmãos, a mensagem do Evangelho que nos consola, que nos abençoa, que nos ajuda a prosseguir, que nos toma pela mão e nos ajuda a prosseguir na vida. Jesus era um homem de dores. Jesus tinha compaixão das pessoas no seu sofrimento. Vamos sempre lembrar disso. Eu não sei qual é a situação. Quem sabe você passou por um sofrimento, quem sabe você está passando por um sofrimento, ou você ainda vai passar. Mas lembre-se disso. Jesus se aproxima. Jesus chega até aquela mulher. E o texto diz que Jesus tocou o caixão. A lei não permitia isso, que alguém tocasse no caixão de um morto. Mas Jesus toca. E aí nós precisamos lembrar mais uma vez do que o pastor falou no domingo passado, no culto, sobre aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. O puro tocando naquilo que era impuro, um defunto. E tudo se torna puro. O encontro dessas duas naturezas. Jesus na sua pureza e o impuro ali para a lei, para aquelas pessoas. Meus irmãos, o sofrimento, ele sempre vem. De alguma maneira ou de outra, um dia ele nos alcança. E ele pode nos deixar com raiva, pode nos deixar questionadores da vida, questionar a existência de Deus, ou o sofrimento pode nos tornar mais humanos, mais dóceis. Jesus, ao ver o sofrimento daquela mulher, ele se envolve ali, ele participa no seu amor, na sua compaixão em favor daquela mulher. Isso é um bom lembrete para nós. Qual é a atitude que eu tomo no meio dessa situação que estou vivendo, com o Deus que eu tenho, com o Jesus Salvador que morreu na cruz por mim? Qual deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer? O mesmo sol, irmão, que amacia a manteiga, endurece o barro. Qual é a reação do nosso coração diante das aflições? E Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflições. E é interessante, irmãos, que depois que passamos por qualquer tipo de sofrimento, por qualquer tipo de dificuldade na nossa vida, nós nunca somos a mesma pessoa. Nunca mais somos ou seremos a mesma pessoa. Somos, de alguma forma, moldados no nosso interior, na nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira, inclusive, de nos relacionarmos com Deus. Esse é um dos resultados, quando passamos por lutas aqui neste mundo, aqui nesta vida. Queria deixar claro ao seu coração, meu irmão, Deus nos conhece.
ele conhecia aquela mulher. Ele não foi a Naim, ele não entrou em Naim, ele não se encontrou com aquela mulher por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Vamos ver que em tudo há um propósito. Não é uma simples coincidência o cortejo estar saindo fúnebre e Jesus chegando. Então, Deus nos conhece e Ele entende e Ele sabe como nós estamos nos comportando no meio dessa situação, qualquer situação, e Ele se aproxima. Ele está conosco. Ainda, irmãos, eu vendo o texto, aprendi que aquela viúva, ela precisava muito do filho, muito mesmo. Mas eu vi também, irmãos, que sem o filho, de alguma forma, ela sobreviveria. Ele ia continuar vivendo. Agora, sem Jesus, irmãos, não dá para viver. Nós podemos viver sem muitas coisas. Muitas coisas dá para a gente viver sem. Dá para nós nos desfazermos. Inclusive perdemos, por causa das aflições deste mundo, perdemos queridos. Perdemos tantas coisas queridas nossas. Perdemos. E conseguimos viver. Mas sem Jesus não dá para viver. Não dá, é terrível. Se é difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Então, precisamos mais do que tudo de Jesus. Mesmo que venhamos perder algumas coisas, precisamos mesmo de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Levanta-te, diz Jesus para o jovem. E o morto sentou-se, diz o verso 14, e começou a falar. E aí nós temos um milagre. Tudo aquilo que a ciência não explica, que nós não entendemos, é milagre, é obra de Deus. Foi Deus quem fez. E como é bom quando Deus nos estende a mão e temos essa experiência, Deus nos dizendo, levanta-te, levanta-te. E então sentimos o consolo dEle, sentimos a orientação dEle, sentimos a boa mão dEle, nos conduzindo, nos ajudando. E diz o verso 17, que a notícia da ressurreição daquele jovem se propagou por todos os lugares. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Agora há pouco nós falamos, tudo tem um propósito. Não foi uma simples coincidência Jesus ter encontrado aquela viúva chorando, sofrendo naquele dia. Irmão, ainda para terminar a minha meditação com os irmãos nessa noite, queria lembrar o irmão, queria que nós lembrássemos todos como igreja, como crentes, que a Bíblia inteira é um livro para explicar o sofrimento de Jesus. Desde a queda, a Bíblia inteira serve para explicar o sofrimento de Jesus. Um homem bom, que não merecia morrer, mas morre e do jeito crucificado, do jeito que morreu. A Bíblia então nos consola, porque Deus tinha um plano maravilhoso através do sofrimento de Jesus. E qual era esse plano, qual era esse propósito? Nos salvar.
Assim, meu irmão, Deus tem um plano quando nós também passamos por sofrimento. Lá na frente, a gente entende. Olhamos para trás e entendemos, foi por isso, foi para isso que Deus permitiu, que Deus esteve comigo, que Deus não agiu naquele momento, mas na hora exata em que eu precisava da ação dele. Nos últimos dias em que o pastor Rousseau Shedd, conhecido de muitos de nós, estava ainda conseguindo falar, recebeu a visita do pastor da primeira igreja batista de Atibaia e de alguns irmãos da igreja, e ele gravou um vídeo, não lembro bem se era para colocar no telão da igreja ou publicar no Facebook da igreja, mas ele recebeu essa visita e o pastor perguntou para ele: como o senhor está passando? Como o senhor está se sentindo? E o pastor Shedd estava sofrendo muito, dores horríveis no corpo. E ele virou-se para a câmara e disse: é muito bom esse sofrimento, porque eu estou experimentando um pouco do que Jesus sofreu na cruz por mim, por nós. Estou experimentando um pouco. Meus irmãos, quanta maturidade espiritual daquele homem para falar estas palavras. E o apóstolo Paulo vem junto e diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Qual é o meu tesouro? A salvação, até o dia final. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos crescer em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância, de alegrias, na dúvida, no medo, no sofrimento, sabemos que o Senhor está perto. E Ele para, e Ele sente compaixão, Ele está vendo, e Ele pode nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, meu irmão. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse tempo de meditação na Tua palavra, meu Deus. Temos por lutas passado, como acabamos de cantar. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E nós estamos vendo, Senhor Deus, em todos os lugares, muito sofrimento, muito ódio, inclusive, Deus. Pessoas contra pessoas, pessoas contra governos, governos contra pessoas, ó Deus. Tem misericórdia e nos socorre e nos ajude, Senhor, com a Tua mão de poder, Pai, a vencermos toda e qualquer situação difícil que possamos ter que enfrentar, meu Pai. Que a Tua boa mão esteja conosco, Senhor. Que a Tua boa mão nos visite, Pai. Como precisamos entender que precisamos cada vez mais nos apegarmos a Ti, precisamos cada vez mais depender de Ti. Tu conheces, ó Deus, a situação de cada irmão, aquilo pelo que cada irmão está passando. Tu sabes. Então visita, fortalece e sabemos, ó Deus, que Jesus está conosco, nos consola, nos ajuda. Muito obrigado por esta certeza, muito obrigado por esse amor por nós. Nós oramos, nós falamos contigo, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. E amém, Pai. Amém. Vamos ver os nossos motivos de oração, que os irmãos tenham colocado aqui, para estarmos orando
esta noite. A irmã Dalvani está pedindo oração por seus netos, a Melissa e o Nicolas. A irmã Milena está pedindo oração por seu amigo Jorge Sinai, que vai passar por uma cirurgia, também pela família do jovem e também pela vida dele. A irmã Cleusa, lá no Brasil, está pedindo oração pela sua vida espiritual e pelo seu neto Wellington. Vamos continuar orando muito, clamando ao Senhor, irmãos, pela vida da irmã Vilma. O estado dela é bem grave, bem difícil. Que Deus tenha misericórdia da irmã Vilma, que Deus abençoe o coração do pastor Roque, abençoe também a Paola, filha do casal, também o filho que está no Brasil, que no meio desse sofrimento todo a família possa entender os propósitos de Deus. Continuar orando pelo irmão Luiz. Carla nos deu a notícia há poucos dias que ele havia saído do hospital para uma clínica, mas o médico achou por bem agora levá-lo de volta ao hospital para mais alguns exames. Vamos continuar orando então pelo irmão Luiz e irmã Amélia, os pais da irmã Carla. A irmã Dorothy está pedindo oração pela sua cunhada Elza e pela sua sobrinha Aline. Ambas foram acometidas do Covid. E pela vida espiritual do seu filho Marquinhos. O irmão Johnny Campos, lá no Brasil também, lá no Rio de Janeiro, está pedindo oração por sua família e por sua tia Yolanda. Vamos continuar orando, colocando essas vidas na presença de Deus. Sempre queria lembrar aos irmãos que esses motivos de oração não são deletados e oramos por eles apenas agora. Não, eles são enviados para o Ministério de Oração da nossa igreja e o Ministério de Oração continua na presença de Deus, clamando por essas vidas, clamando por solução, recebendo também os agradecimentos por aquelas respostas de Deus às orações ali feitas. Está bem, irmão? Então, encaminhamos para o Ministério de Oração. Abaixe a sua cabeça, irmão, e vamos orar nesse momento. Onde você estiver, lembre desses nomes, lembre dessas situações. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus ajuda. Peça que Deus esteja presente nessas vidas. Deus amado, ouve mais uma vez o coração da irmã Dalvani, que pede pelos seus netos. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles adolescentes. Visita o Jorge, Senhor Deus, nessa cirurgia. Atende o coração dele, da irmã Milena, Senhor Deus, tenha misericórdia. Abençoe a vida espiritual da irmã Cleusa, abençoe seus planos, abençoe seu neto Wellington, visita essa vida, abençoa, Senhor Deus, o neto da irmã Cleusa. Senhor, Tu sabes o que está se passando no coração do Teu servo, pastor Roque. Tu tens um propósito nessa situação com a irmã Vilma ali, Senhor, e só nós clamamos por misericórdia, compaixão, consolo, orientação para eles, ó Deus. Pedimos pelo irmão Luiz, os exames que ele está fazendo, que a Tua bênção seja sobre o Teu servo. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe a irmã Amélia também, na sua saúde, na sua vida espiritual. Abençoe os familiares, especialmente a irmã Carla, aqui distante. Consola o coração, Senhor, da Tua serva, nós Te pedimos. Os parentes da irmã Dorothy, acometidos deste vírus, ó Pai, tenha misericórdia, meu Deus, da Aline, de Elza. Levanta elas, ó Deus, do leito de enfermidade,
com a tua mão de poder, Senhor. Nos juntamos também como pais, a irmã Dorothy, e clamamos pela vida de Marquinhos, todas as áreas da vida dele, tu possas estar interferindo, possas estar abençoando. Irmã Dorothy e nós, ó Deus, não nos cansamos de clamar pela vida dele, Senhor. Visita a casa do teu servo, irmão Johnny, lá no Brasil. Tenha misericórdia da sua tia Yolanda. Faz milagres ali, Senhor Deus. Tu és um Deus de poder. Abençoe em todas as áreas a vida do teu servo Johnny. A família, sua vida espiritual, sua vida financeira, suas emoções. Guarda essa família, Pai, também. Nós oramos, te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Pai.